Apresentamos agora a obra Ressurgir, 40 perguntas sobre a pandemia, contando com a presença de Mendo Castro Henrique neste programa, que agradeço. Muito boa tarde. Obrigado por estar neste programa, uma obra que está a ser preparada por um vasto conjunto de autores, não é? E a editar pelas edições paulinas. Qual é o propósito desta obra? Muito obrigado. O propósito é naturalmente refletir e, mais do que isso, partilhar um conjunto de reflexões de pessoas que vêm de áreas científicas, áreas académicas, mas também áreas literárias e da sociedade em geral, sobre esta calamidade que se abateu sobre o nosso país, sobre o mundo, que primeiro naturalmente teve uma expressão de crise sanitária, que se está a transformar em crise económica e, portanto, também em crise social, com todos os problemas da desigualdade, no mais vasto sentido do termo. Nós já lá vamos a essas várias secções, vários capítulos da obra. Falámos nas vésperas do Dia de Portugal. Que convocatória percebeu que existiu na sociedade portuguesa para se unir em torno de uma causa comum, que foi o combate à pandemia, e que agora reivindica também uma causa social de projetos de solidariedade por aqueles que mais precisam? Os números existentes são expressivos, isto é, Portugal era um dos países do Sul com muito turismo. Os números oficiais mostram-nos que, apesar de tudo, a sociedade portuguesa teve uma consciência muito grande dos perigos de saúde e entendeu, apesar das dificuldades que isso causa para uma boa parte da população, entendeu que o confinamento era a mais razoável das soluções. Mesmo antes de ser declarado o estado de emergência, as famílias perceberam que se tinham que proteger. Isso terá ajudado certamente muito. Isso significa que, portanto, há um bom senso, do fundo, do povo português, não é? Bom senso ou medo? Não sei de que cor é o bom senso, é uma velha pergunta que se faz, não é? Sim. É da cor do medo, é uma velha resposta histórica. De que cor é a prudência, não é? E, portanto, essa prudência funcionou. Agora estamos noutra fase, em que, em Portugal como todo o mundo, as medidas de layoff, o desemprego que se abateu, a falência de pequenas e médias empresas abateu-se sobre nós. Nós temos que pôr a questão nestes termos. Abateu-se uma violência. Uma violência que caiu sobre a sociedade portuguesa como sobre outras. E a nossa partilha começou aí. Como é que vamos responder a esta violência? E por isso o livro começa precisamente com essa interrogação, não é? Como é que tudo começou? Como é que a sociedade se envolveu para responder a esta pandemia? Sim, como é que tudo começou? Essa talvez seja uma das perguntas que não pode ser já respondida. Sabemos perfeitamente todos os enormes fatores e enigmas que se juntam à origem, certamente na China, do vírus. Portanto, chamámos médicos, epidemiologistas, por exemplo, a doutora Maria Manuel de Mota, Prémio Fernando Pessoa, outros médicos conhecidos e que colaboravam já connosco, deva-se dizer, num seminário que decorria na Universidade Católica, o Seminário Lonergan, onde já estávamos, de colaboração metodológica entre várias áreas, e são essas pessoas que formam o núcleo deste livro para responder ao como é que tudo começou, que é a primeira parte do livro, de facto. E vai ser necessário passar por aí, por essa primeira parte, para encontrar as respostas que, entretanto, acredito que possam ser sugeridas. Depois, a repercussão a nível pessoal e familiar que toda esta pandemia teve. Sim, nós vamos por aí porque, naturalmente, que a calamidade obrigou a uma mudança das relações familiares. Ela ainda está em curso. Por exemplo, quem tem filhos, naturalmente, que continua a ter a sua vida afetada. Aliás, há um horizonte incerto do regresso à escola. O que significa que muitas das nossas respostas são provisórias ou são cenários. Nós estamos ainda num momento muito incerto, mas é num momento muito incerto que temos que conversar. E que autores convocaram para este debate? Repare, por exemplo, nós vamos tratar de temas nessa questão da vida pessoal e familiar, de temas que vão desde os estilos de vida, como é que mudaram, ou temas, digamos, a própria relação amorosa, até um tema inesperado como o humor se nos mostrou importante, porque o humor à primeira vista é apenas uma defesa contra o stress, é um entretenimento, é apenas ser cómico, não é verdade?
Mas o certo é que o humor depois, o cómico, a certa altura, torna-se tragicómico, não é? Porque nós estamos a enfrentar morte, estamos a enfrentar desemprego, estamos a enfrentar desigualdades crescentes e nós vamos por aí também. E esse é de facto o capítulo seguinte, não é? Mais dedicado à sociedade e às desigualdades que vão emergindo. Sim, sem dúvida, e pessoas como o professor Eugénio Fonseca, da Cáritas, outros especialistas estão aí para falar connosco, não é? De que as desigualdades não vêm de agora. Mas digamos que o coronavírus foi como que uma gota d'água que fez transbordar um conjunto de problemas que já existiam, não é? Porque alguns setores falam, bom, mas a estatística das mortes não é assim tão grave relativamente a outras causas, não é? Bom, conhecemos esses números, não é? Mas o nosso problema não é esse. O nosso problema é que a morte tinha sido considerada, ou é considerada ainda, obscena na nossa sociedade. É afastada, é esquecida. É um acontecimento meramente privado e familiar. Ora bem, nós aqui tivemos uma presença pública da morte. Não interessa se os números foram muito altos ou não relativamente a outras epidemias ou mesmo causas de doença. Sabemos e conhecemos, mas temos que enfrentar também. Um capítulo seguinte, e estamos assim a percorrer o itinerário do livro, Ciência, Informação e Cultura. Confinados em casa, tínhamos acesso mais fácil, será? É uma resposta complexa, como calcula Paulo. O que nós quisemos primeiro salientar, até porque o livro tem a participação de cientistas, não é? É de que a comunidade científica organizou-se. O professor Jorge Buesco, um dos colaboradores do livro, foi um dos primeiros membros da sociedade científica a pôr em cima da mesa e a partilhar e a organizar vários grupos para o estudo, enfim, da evolução, da propagação. Médicos, virologistas, todos eles se organizaram e, portanto, essa é a primeira nota a dar. A comunidade científica dá um exemplo de que partilha conhecimento e age. Isso é muito importante para o resto da sociedade. Bom, depois há os outros aspectos de informação, a televisão, até que ponto é que a televisão conseguiu acompanhar, se as mensagens, lá está a prudência que foi incutida não terá sido excessiva, ou se foi a dose correta, ou se a prudência é medo, são esse tipo de questões. Que serão aqui abordadas, e também o debate está em cima da mesa sobre a informação que foi sendo gerida, não é? Também neste capítulo. Se olharmos para, e porque está ligado também a este capítulo da informação, para a forma como os governos se posicionaram diante desta pandemia. O capítulo acho que aborda também o âmbito das liberdades, o âmbito da cooperação europeia. Tivemos aqui uma verdadeira globalização que uniu de facto os vários governos? A resposta para já é negativa. Nós precisamos de outra globalização. É talvez a primeira conclusão que vem daí. Porque, de facto, o primeiro reflexo foi cada um por si próprio. Bom, e não podemos... E a União Europeia também mostrou isso, ou ameaçou isso? Ameaçou isso. Entretanto, há passos mais positivos, mas o primeiro reflexo foi negativo na Europa, como foi negativo no resto do mundo, como foi, ainda ontem ouvíamos, isto é, no dia 2 de junho, ouvíamos declarações da Organização Mundial de Saúde que houve realmente grandes problemas de transmissão de conhecimento, nomeadamente por parte da República da China. E, portanto, os governos portaram-se de modo muito diferente, reagiram diferente, digamos que tiveram que ser treinados durante o próprio acontecimento e reagiram melhores aqueles que têm as sociedades mais, por assim dizer, mais de bom senso e mais prudentes e com mais experiência. Governos, ou melhor, países onde já existiam fortes tensões. Mais uma vez, isto foi uma gota que fez transbordar o copo, não é? A menos que essas tensões fossem ditatorialmente esmagadas. E sabem quem é que estou a falar. Claro que sim, claro que sim. Um último capítulo sobre a espiritualidade. É, porque nós vemos que temos todos presente a cerimónia, até chamar de cerimónia é pouco, o ato em que, 27 de março, o Papa Francisco foi sozinho, praticamente, no meio da Praça de São Pedro, fazer a bênção Urbi et Orbi. Foi um acontecimento, eu diria, transcendente. Nem parecia televisão, se me desculpa aqui que estamos. Parecia, era a história a acontecer. Era cheio de realismo, que não parecia ter a mediação dos meios digitais, não é? Concorda com isso? Sim. Ora bem,
é isso que nós chamamos de espiritualidade. Não se trata de rituais, enfim, era uma bênção, é certo tradicional, mas que saiu completamente. Ora, esse é um bom exemplo daquilo que nós quisemos analisar, isto é, até que ponto é que cada um foi capaz de fazer também esses atos, não é? Dentro do recolhimento, sozinho, em família, com amigos. Naturalmente isso tem a ver também com o encerramento, às vezes diz-se o encerramento das igrejas, penso que é um erro, é o encerramento dos locais de culto, não é? Sim, sim. A igreja somos nós, não é? A igreja não encerrou. E, portanto, convidámos também elementos de outras religiões, por exemplo, o arcebispo Teodoro de Constança, na Roménia, outros estudiosos estrangeiros, para vermos o diálogo interreligioso, de modo a que, enfim, o assunto fosse estudado de vários ângulos. Com este livro, e até pelo título que é proposto, Ressurgir, quer-se ajudar, de alguma forma, a retomar a sociedade portuguesa nos seus vários setores na pós-pandemia? Sim, porque até, diria, quase metade do livro incide na área económica, não é? Há um grande foco aí e, mais concretamente, nós podíamos dizer na nova economia. Tudo ainda está por decidir e haverá boas e más decisões. O que nós quisemos chamar a atenção é que, ao contrário da crise de 2008, não havia instrumentos da própria ciência económica disponíveis para dizer como é que os governos respondem. Bom, e a resposta é conhecida, não vale a pena insistir, foi basicamente aquela injeção maciça, vamos falar em números de bilhões ou trilhões mesmo de euros e dólares, na banca de cada país, para que depois pudesse ser dado. Ou seja, não foi solução nenhuma. Foi um paliativo. Na verdade, os problemas ficaram exatamente iguais, os problemas de uma sociedade consumista, de exclusão, enfim, uma sociedade que fazia crescer as desigualdades, expressas naquela famosa distinção entre 1% que tem a riqueza, quase metade da riqueza mundial, e os outros, ou pelo menos que têm tanto quanto os 50% mais pobres, não é? Aliás, ainda também ontem, 2 de junho, saíram números da Oxfam sobre o que é que os 8 bilionários do mundo têm tanto dinheiro como os 50% que têm menos. Há aqui um problema estrutural que leva tempo. O que acontece é que nestes 8 anos, ou 10 anos, a ciência económica mudou. Surgiram nomes, isto é, toda a gente se lembra do Thomas Piketty, que veio a Portugal, mas isso é uma espécie de super rock que tinha a sua mensagem do imposto sobre os milionários, mas surgiram nomes, surgiram Tim Jackson, surgiu Mariana Mazzucato, surgiu Stephanie Kelton, quer dizer, há muitos nomes, uns mais conhecidos, outros menos. O Papa Francisco está a ler Mariana Mazzucato, por exemplo. E o que ela explica é que nós, e temos vários artigos, de que a economia circular, a economia verde, a sustentabilidade financeira, isto é, nós temos que mudar a nossa apreciação sobre quem é que cria valor. E quem cria valor não são exatamente o 1% da sociedade, mas somos todos, em devida medida, se formos organizados. E já teremos aprendido o suficiente com este vírus, com esta pandemia, para mudar esse paradigma? Essa é mais uma pergunta que talvez não possa ter uma resposta completa. Essa é uma questão que queremos que os leitores nos ajudem a resolver. O que podemos dizer é que há mais instrumentos, foram mais divulgados, para termos uma resposta e um paradigma de resposta diferente. Temos que chegar aos tais 1%, não é? E essa é a dificuldade. Certas questões põem-se também de outro modo em Portugal. Vemos que recentemente há como que uma super personalidade que até foi indigitada para aconselhar o plano de recuperação, não é? É um bom caminho ser positivo, não é? Estar a dar uma mensagem positiva, dizer que temos recursos, mas é um caminho longo que se tem que fazer com muitos setores da sociedade civil. Temos recursos, mas depois para quem é que vão os investimentos e como é que eles são escrutinados. Portanto, é um caminho bastante longo. Nós, nesta obra, queremos também dar o pontapé de saída. Depois do vírus vem a crise económica, como é que lhe devemos responder? Na sua opinião, como é que será o perfil desse novo normal que todos estamos a tentar descobrir e identificar? Bem, ele será variável de país para país e talvez até de região para região. Veja como ainda agora a evolução da pandemia na região de Lisboa está a ser diferente, sei lá, do Alentejo ou da Madeira. Portanto, vai depender do comportamento das pessoas, e isto é uma mensagem que o livro dá muito e que a nossa reflexão dava. A própria economia
é feita por agentes, não é feita por forças assim pessoais. Mais importante do que a coerção do estado de emergência foi a consciência que as pessoas tiveram que era prudente ficar em casa. E, portanto, o papel da informação vai ser cada vez mais decisivo em mostrar e em mobilizar as pessoas para terem os comportamentos, neste caso económicos, para o seu próprio bem e para o bem comum. Esperemos que de facto assim aconteça e que a quarentena ajude a responder a estas 40 perguntas sobre a pandemia. Muito obrigado, professor Milton Castro Henriques, por ter estado aqui no programa Eclésia. Não, nós é que agradecemos e em nome da editora Paulina também. Muito obrigado. E ficamos à espera então desse livro, que chega às livrarias, a obra Ressurgir, 40 perguntas sobre a pandemia, que chegará nas próximas semanas às livrarias.